Então, Mota, Fala do Acho que o herói Mano nem Hugo. dormiu de alegria. Fala do herói Hugo Souza. Nem Me fala em pênalti, vai, mano. Então, cara. Chega, vai. Cansei, ó, eliminei o meu filho aí também que tá na mesa, é outro eliminado por mim nos pênaltis. Então o negócio é o seguinte, vamos lá. Vai. Apesar do jogo horrível, Hugo né, Souza, Hugo Souza, não foi horrível o primeiro tempo, viu, Motinha? A gente precisa traduzir o que foi o jogo. Antes de chegar no nosso novo herói, um herói brasileiro, nasce um herói, vamos falar o que foi o jogo, vamos lá. Primeiro, o Corinthians ele já tinha conquistado uma vantagem no jogo de ida, quando ele vence por 2-1 jogando em Ribeirão Preto. Quando chega em Itaquera, Moto, o Corinthians estava bem no jogo, tinha tido uma chance ali com o Bidu, que o goleiro dos caras acabou fazendo uma boa defesa, depois o Corinthians abre o placar aí no gol de fora da área do Garro, teve uma outra chance com o André Ramalho ainda no primeiro tempo. O jogo, Mota, estava no agregado 3-1. E eu não sei se isso trouxe um conforto pro time do Corinthians, mas ao mesmo tempo que eu falo, pô, os caras entraram talvez no segundo tempo aí desconcentrados, porque meio que subiu no salto pra falar, já tô com uma vantagem boa, agora eu vou administrar. Achou, né? Mas aí me refere... Não, mas aí que tá, esse é o problema, Motinha, porque aí me remete às partidas do Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians também no segundo tempo morre. Eu não sei o que tá acontecendo com o time do Corinthians, cara. É absurdo. O Corinthians no segundo tempo, em todas as partidas, ele tá parecendo o time do ano passado. Ele corre um pouquinho no primeiro tempo, ele acelera um pouco o ritmo, ele cria boas jogadas, às vezes não consegue fazer uma vantagem maior do que um gol, ou quando não consegue nem fazer um gol no primeiro tempo, e no segundo tempo o time desaba, velho. Fisicamente o time se entrega de uma tal forma que é absurdo. E aí eu ouço muitas vezes as pessoas, ai mano, mas o Ramon Dias, ele viu o Bragantino mexendo e ele ficou inerte na frente do banco. Ele não mexeu no time. Ele, quando mexe, reclamam também. O Ramon Dias, pessoal, ele não tem opções no banco de reservas. O elenco do Corinthians é bom para formar um time de 1 a 11. O Corinthians ele não tem hoje opções, as 5 opções confiáveis no banco. Não tem. O Wesley, que em determinado momento foi o cara que desequilibrava, hoje ele não consegue ter essa postura. Hoje o Wesley, quando entra no segundo tempo, é só mais um. O Bidon, que já jogou bem esse ano também, é um cara que quando entra não acrescenta porra nenhuma. O Biro, então, nem se fala. Então não dá, cara. Na moral, o Ramon Dias, quando ele perde, por exemplo, por cansaço, o Garro, ontem ele manteve o Garro no jogo. Só que o Garro, infelizmente, ele não tem 2 volantes que consigam municiá-lo. Ajudar, Ele né? tem ali, por exemplo, o Rian, Motinha, que é um cara que tá mais voltado pra marcação, garoto também, enfim, não dá pra cobrar nada dele. E o Charles também até agora não provou porque que o Corinthians deu uma oportunidade pra ele. É um cara que tá deixando muito a desejar nessa ligação entre defesa e ataque. É um cara que poderia fazer essa função de não fazer o Garro voltar tanto. O Garro muitas vezes ele joga como volante e isso acaba ferrando o cara. Porque fisicamente ele vai se desgastar muito mais do que jogar na função dele, que é na intermediária ofensiva. Então são pontos, cara, que a torcida muitas vezes coloca na conta do técnico e isso a gente precisa cobrar de jogador. Dentro de campo, cara, desculpa. Não dá pra passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem, joga só 45 minutos. É um time de showball essa porra? Tá de brincadeira, mano. O Corinthians ontem quase que ele deu a classificação de mão beijada pro Bragantino, cara. Ia ficar feio, hein, mano. Não, ia ficar horrível. Por mais que tenha corintianos aí, Motinha, que falam, tem que sair das Copas. Eu discordo. Pra mim, o Corinthians ele tem que jogar a sério todas as competições que ele possa disputar, inclusive uma partida como essa, uma classificação, não só no molde que foi, mas se o Corinthians tivesse passado mesmo num tempo normal, Mota, cara, na boa, pra mim traz uma moral pro time. Mexe com o psicológico de forma positiva. Não dá pra falar que uma classificação não mexe com os jogadores. É festa, é o estádio ali contaminado pela alegria. Então, cara, o jogador ele tem que ter essa consciência também. Cabe esses mortos aí fazerem uma campanha melhor do que estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Corinthians toma uma virada ali em praticamente 3, 4 minutos. O Bragantino acho que fez um gol com 27, o primeiro, e teve um outro gol aí, acho que com 30 ou 31. Cara, é absurdo. É uma falta de atenção tremenda. É o Bragantino, velho. Não é o Manchester City. Mas graças a Deus, Motinha, o Corinthians ele tem hoje um cara que tá vindo para substituir no coração do torcedor corintiano, o Cássio, que até recentemente aí foi o maior vocês já goleiro que amassaram vestiu a e jogaram camisa do fora mundo. o Cássio. Não é amassaram e jogaram. Não, pelo contrário, mas o Hugo Souza, Sombra, Hugo Souza, se ele tiver cabeça no lugar, ele tem tudo para se transformar no novo Cássio. Porque até diferente do Cássio, Motinha, que chegou no Corinthians até sem expectativa, ele chegou como terceiro goleiro, o Hugo Souza, eu acho que a missão dele hoje é mais difícil. Primeiro, tá substituindo um cara que marcou a história no clube. É o jogador mais vitorioso com a camisa do Corinthians. Passou até o Marcelinho em termos de conquistas de peso que ele ganhou. Porque o Cássio acabou tendo uma Libertadores que o Marcelinho não teve.
Então o Hugo Souza, Mota, ele pegou uma pista do tamanho do mundo e ele tá correspondendo. Então se ele tiver realmente aí... O Mota pegou uma pista do tamanho do mundo. E mas o Mota, corresponde ele gosta. também, hein? Sempre. Mas o Mota ele gosta. Mas então o Hugo Souza, Sombra, ele tem aí realmente essa missão e pra ele a pressão é muito maior, porque ele tá substituindo um cara que não é um goleiro da história do Corinthians, é o maior goleiro da história do clube. Então, cara, Hugo Souza, repito, mano, é aquela velha frase, né, Motinha? Nem todo herói usa capa, já diria o Mandela. E Hugo Souza provou isso Mandela. ontem. Cara, Mandela disse isso. Te conheço, não lembro, eu te conheço. Olha, eu vou falar, Amanhã, cara. se esse goleiro dá umas falhadas ali, vai- ele já é, joga vai, fora. Mas eu vou vai. falar um negócio pra você. Não, Ele vai joga queimar. Esse Não, menino não. Maurício é um ingrato. Você vê, ó, o São Não, mas Paulo, ô Sombra, cara... não, pelo contrário. Você mas abandonou peraí, os seus Vieira, pais, só- não vai abandonar um de Hugo? Puxa, Vai. que Teu isso, rego. Marco. Abandonei meu pai, teu rego. Isso. Agora o negócio é o seguinte, ô Vieira, só com relação ao que o Sombra falou, ô Sombra, em determinado momento eu critiquei o Cássio também, porque o Cássio, uma hora, ele achou que ele tinha o rei na barriga e que ele não precisava treinar. O Cássio tava gordo, o Cássio tava fora de forma, o Cássio ele foi colocado no banco pelo Tite, ele fez biquinho. Então o jogador que joga no Corinthians, irmão, ele precisa matar um leão por Se ele dia, tava independente gordo, do nome que ele tem. Você, em vez de criticar, você podia ter ido lá no Corinthians levar umas injeções de Ozempic pra ele. É. Você prefere vir no ar e humilhar a pessoa. Os Humilhar remedinhos, não, né? eu cobro quem tem que ser cobrado, irmão. Agora, ô Mota, eu vou Não é falar um porque é ídolo negócio, que não tem que Motinha. ser cobrado. Leva uma fala. Eu marmitinha vou falar um natural. negócio, cara. Tá todo mundo, né, cara, precisando renovar o elenco. São Paulo tá sofrendo aí, não acha um Nós não infeliz estamos sofrendo nada, nós estamos bem na pra ser o baita Também goleiro. não sofrendo. Aí Nós temos goleiro. perdeu o Rogério Ceni, mas não tem igual. Aí a Infelizama, em um mês, tem 2 caras, velho. 2 caras. Porque saiu o Carlos Miguel e eles acharam o outro logo depois. É o time do capeta, Não, e ô né, Vieira, mano? quer saber? Olha, eu vou Ó, todo contar, mundo viu, velho? criticou, Vocês têm mas, alguma todo mundo coisa, não é criticou o possível, Duílio. cara. Ó, todo mundo criticou o Duílio e o Augusto Melo por terem colocado uma multa rescisória abaixo de 4 milhões de euros. Cara, foi um puta negócio pro Corinthians. Porque o Corinthians vendeu um Judas por 4 milhões de euros e vai contratar o Hugo Souza por 800 mil. Ele ganhou 3 milhões Surreal, nessa mano. transação. Surreal, É. mano. Então, até Ele sobre ganhou isso, 3.200 mano. nessa transação. Então, Mas o é precisa ter Corinthians- sorte também. Sorte, cara. O futebol é muito louco, né, cara? O São Paulo não achou até hoje, cara, um cara que chegue perto de Rogério Ceni. Ué, nem vai. O Não, mas goleiro aí é que atual... tá. Chegar perto do Não Cássio existe. é mais simples. Perto do Rogério é impossível. Essa é a questão. Peraí, desculpa, o Cássio, ele reformulou o que significa a palavra goleiro no dicionário. O Cássio, ele trouxe um novo significado para a palavra goleiro. Agora não é goleiro, é tomador de gol, né? Ô, mano, inclusive sobre para, isso, Med. até tinha anotado aqui pra falar, se o Corinthians quiser ficar com o Hugo, né, com opção de compra, né, 800 mil euros, né? Cara, é de Só graça, a partir- nessa dinheiro janela, de o Corinthians- pinga. O Corinthians não pode comprá-lo ainda nessa janela. Sim. Só a partir de outubro, o Corinthians pode oferecer ao Flamengo, né? E fazer a opção de 800 mil euros. E lógico. E já se pagou, né, mano? Porque classificou. Ah, mas o duas vezes detalhe, time. Motinha, ele vai pegar o Flamengo agora, tem alguma cláusula Tem, aí, 500 mano? mil. Tem. 500 mil. Pra poder jogar. Tem, mas Reais, o Corinthians vai Reais pagar. ou euros? reais. Ou são pra poder reais. jogar. 500 mil rúpias. Tá em moda, tá na moda agora, Rúpia. Não, mas ô Caramba, Motinha, velho. Pra jogar com 500 relação mil. com relação ao Hugo, o Corinthians ele não precisa se precipitar para comprar o jogador agora. Tá no Ele tem um contrato, contrato né? vigente e tem ali dentro do contrato uma cláusula que o Corinthians ele tem a prioridade de compra caso ele queira ficar com o atleta. E essa prioridade custa 800 mil euros. Cara, na boa, é Valor dinheiro fixo, de pinga. né? Pinga, mano. Dinheiro de pinga. Então, nesse ponto, o Corinthians acertou em cheio aí, é um puta goleiro. É um cara que eu tenho certeza que vai fazer história no Corinthians sim, Motinha. E, cara, eu não lembro, Sombra, de verdade, que goleiro conseguiu pegar em cobranças de pênaltis aí 3 cobranças consecutivas. Difícil lembrar, mano. Porque pra quem não viu o jogo ontem, ô Vieira, o Corinthians estava sendo eliminado. O Tá. Bragantino, na quinta cobrança, Tem ele muitos teve a goleiros, viu, oportunidade mano? de Tem uma fazer o gol. listinha de É de goleiros. três pênaltis. Fala Aí aí. que tá. Em 5 batidas, difícil pensar em 3. Talvez aquele argentino lá é capaz de ter pego já três. Goicoechea, acho que sim. Não, esse outro aí. O Rossi, do Flamengo? Da Não, seleção o argentina. Martins Ah, aí. o Dibu. É assim, foram quantos pênaltis batidos ontem? 7, 8? Acho que 8. 8 pênaltis. 8. De 8 ele pegou quantas? Ele pegou 3. 3. Mas é que tá, Sombra, ele pegou os 3 últimos, tá ligado? Porque... Bem, Match Tem point, um match quarto pênalti point, né, batido mano? pelo Match Tá Bragantino. tirando point. mérito, é sequência, só pra né? entender. É só pra entender. É assim, o que tem mais valor? Você pegar 3 em 5 ou 3 em 8? 3 em 5. 3 em 5. Eu nem sei quem pegou 3 em 5. Não sei. É só pra fazer essa equivalência, essa Sim, proporcionalidade. Como diz nosso Então, mas amigo, viu, independente mano? disso... Como diz nosso amigo Oi. Augusto Santini, ele salvou 2 match point.
O Augusto Pois Santini é. falou ontem. Porque o Sombra, ele pegou ontem o 5º pênalti do Bragantino. É Se o isso Bragantino aí, faz cara. aquele gol, o Bragantino não tinha perdido nenhum pênalti. O Bragantino não perdeu nenhum pênalti. Até a 4ª cobrança o Bragantino fez. Na 5ª cobrança, sendo que o André Ramalho tinha desperdiçado a dele, o Bragantino teve a chance de matar o jogo. Foi lá, bateu, ele pegou. Vai para as alternadas, por mais que na fase de 5 aí também sejam alternadas, mas pelo menos aquele grupo de penalidades que você não é eliminado se você perde. Aí quando vai para as alternadas eliminatórias, Vieira, cara, o Rian foi lá bater e chutou para fora também, perdeu Sim. o pênalti. O Bragantino teve de novo a chance de poder fazer o gol ali e eliminar o Corinthians. Não Isso, fez, o tem- Hugo Souza foi lá e pegou de novo. E aí o Corinthians acabou convertendo a 8ª cobrança Com o e o zagueiro, Bragantino né? acabou perdendo. Ô, mano, Sim. tem uma lista aqui, até que um perfil aqui, Diga. Noite de Copa, colocou aqui, goleiros que entraram pra história aí pegaram 3 ou mais batidas em uma única disputa de pênaltis. Fábio, o Everson, tô falando dos brasileiros, né? Diego Alves, o Marcos, o Martin Silva, Hugo, do América, né? O Dida e agora o Hugo Souza. Então é meio comum isso. Mas não, a lista, Não, mas eu não a lista lembro. é grande, Nossa, porque tem nossa. vários goleiros Eu não lembrava. sul-americanos, aqui ele tá falando, né? Mas assim, brasileiros Brasileiro. são esses. Brasileiros são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brasileiros. Mas se mas fosse isso tão acontece- comum Ô, mano. assim, Ah. não seria tão difícil de vocês lembrarem. Ninguém lembrou. Ah, mas, ô, mano, É. isso acontece com quem vai muito pros pênaltis. Eu decido do tempo normal, viu, Vieira? É, E meu mas amigo assim, Tiagão aqui, o meu amigo Tiagão que tá falando, vocês estão falando que foram 8 cobranças, mas foram 7. Ele pegou 3 de 7 cobranças. Ah, que tá. Verdade. O Bragantino acabou Mano. desperdiçando aí. Mas só mais uma coisa, Mota, que eu gostaria de acrescentar aqui. Quando vem falar de VAR, que VAR beneficia Corinthians e tudo mais, e a gente sabe que não é verdade. Inclusive o Corinthians é o time mais prejudicado depois dessa merda desse onde VAR. vai? Cara, vou te falar, ontem, o Charles, não é que ele sofreu uma falta. O Charles ontem, ele foi agredido com um Foi soco mesmo. no rosto. Tomou Não sei um se vocês soco no chegaram a rosto. ver a Eu vi, imagem. mano, eu vi. Cara, vocês estão de cara bem brincadeira. dado. O cretino que tá lá, que não consegue chamar o árbitro e pegar e falar, ô, desculpa, se você precisar de um cão-guia do teu lado que você não tá vendo o que tá acontecendo aí, vem até o monitor pra dar uma olhada, desculpa. Esse tipo de situação é inadmissível Já tomou um batido. direto, velho. Cara, tá de brincadeira. Foi O mesmo. Charles, ele foi agredido ontem, inclusive, antes mesmo do Bragantino marcar o primeiro gol. Ali era Aliás, pra- aquilo foi um absurdo. Absurdo, cara. Aquilo é vermelho Cara, direto, tá louco. velho. Foi mesmo. uma das maiores agressões que eu já vi. Não de chute, mas com o punho. Pô, ele Dentro do tomou um futebol, soco, né? cara, na cara. Ele tomou Foi um soco na Não, cara. O cara Não, o armou cara e deu. armou. não é? Armou e deu, Ele- cara. não é que ele, Pois tipo é. assim, foi sem querer, Não. eu peguei e bati Aí, nele. ó. Ele armou mesmo. Vamos, agora deixando O clubismo, né? Deixando o nosso fanatismo de lado, vamos lá. Talvez o Corinthians não precisasse passar por toda essa cobrança de pênaltis se naquele instante um lance tão falado dentro de campo, tão denunciado, tivesse sido investigado pelo VAR. Porque não cabe interpretação ali. Não tem como. Sim, Aquilo ali é como 1 mais 1 igual a 2. Sim. claro. A regra é básico, né, velho? Agressão é expulsão. Nojento, Não, cara, aquilo- nojento. Aquilo não tem... Ah, não, é um jogo, é uma disputa de Mas bola. vamos ver como é que é. disputa de Não, bola? Não, não O tem cara deu um como. soco Não, na cara não do tinha outro, disputa. cara. Agora uma Ele foi curiosidade. agredido ali. O Príncipe Charles, como chamavam ele lá no Inter. Agora só uma curiosidade. Eu busquei aqui na inteligência artificial uma informação. No mundo, o recorde de defesas em uma única disputa de pênaltis em uma competição importante Hã? pertence a 4 goleiros, cada um com 4 defesas em uma única disputa de pênaltis durante as Copas do Mundo da FIFA. Ô, louco. Schumacher em 82 e 86. Goicoechea em 90. Caraca. Subasic pela Croácia em 2018 e o Livakovic pela Croácia em 2022. Caraca, a Croácia. O Hugo vai passar esses caras. 4 defesas Eu lembrava numa do única Goicoechea. cobrança de pênaltis. Ô, É. ô, mano. O Hugo ainda Na tem que próxima, comer o Hugo feijão com quebra esse arroz. recorde Sei. aí.